a palavra ao comandante Raposo, o mediador de debate, por favor. Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à fase de debate. Após essa exposição brilhante do general Lessa, que entusiasmou a todos os presentes, eu creio, e nós temos 6 debatedores inscritos. Eu pediria, quando eu citar o nome da pessoa, que levantasse o braço para que o microfone fosse levado ao debatedor. A primeira pessoa inscrita é a professora Mina, da Academia Brasileira de Defesa. Com a palavra, a professora Mina. Desculpa, general Lessa, o senhor quer ler a pergunta, porque está mais concisa. A pergunta está mais concisa. Ela pediu para o senhor ler. Quer que eu leia? A pergunta da professora Mina. A palestra general é de extraordinária qualidade e densidade. A minha pergunta é: por que não tratamos de emular para distintas questões, distintas soluções de outros países que tiveram êxito com grandes fluxos de imigrantes? Exemplo, Iraque, país minúsculo, com a enorme imigração. Desculpe, Israel, eu li errado, perdão. Israel, país minúsculo, com a enorme imigração de judeus da Rússia. Estados Unidos, com a imigração da Venezuela, etc, etc. Êxitos na agricultura, na ciência, nas artes, etc. Minha cara professora Mina, da nossa Academia Brasileira de Defesa, a tese da senhora aqui, pelo que eu estou vendo da sua pergunta, é na área da imigração. Eu acho que as condicionantes de Israel com as brasileiras são bastante diversas. Eu tive, como a senhora sabe também, eu tive a oportunidade de passar quase 2 anos na fronteira palestina com Israel, quando eu ainda era tenente. E eu vi aquele deserto transformado em terra fértil. Mas eu não sei se no nível que o Brasil está, com uma série de problemas tão grandes por resolver, se vale a pena nós caminharmos para uma imigração em larga escala. Eu acho que não pode ser que no futuro até seja um momento. Pode ser que no futuro nós venhamos a pensar como hoje pensa a Europa, que também não está dando certo lá, a gente vê os grandes problemas hoje que a Alemanha enfrenta por ter recebido em curto período de tempo mais de 1 milhão de imigrantes. E aqui no Brasil, particularmente na Amazônia, é perigoso pela dificuldade de integração com o restante do país. Nós colocamos um contingente grande de imigrantes na Amazônia pelas dificuldades de integração. A imigração hoje, eu acho que nós temos, não é um problema amazônico, mas é relacionado. E eu gostaria de dizer, eu li há bem pouco tempo atrás, um autor bastante interessante, dele dizendo que eu pactuo com as ideias dele, de que, e ele apresentando o exemplo da França, que o imigrante não quer ser chamado de francês. Ele não esquece as suas origens mais, diferentemente do passado. Hoje, com essas revoluções dos meios de comunicação, você instantaneamente se liga lá com o seu povoado, seja na África, seja na Ásia, fala com A, fala com B, você mantém os laços culturais seus
de tradição milenar. Então, na realidade, a imigração de hoje está se segurando como uma diáspora e não como uma integração. Eu acho que esse é um problema que nós, quando chegarmos no tempo de pensarmos em imigração, nós vamos ter que analisar muito bem. Porque eu sou oriundo do sul do Brasil. E eu, quando saí do sul, voltei ao sul, eu já voltei ao sul como tenente. Em grande parte das cidades do sul, daquela época, só se falava alemão. Não se falava português, muito menos o brasileiro. Essa coisa está mais amenizada hoje. Mas na época da guerra, nós tivemos, não vou dizer campo de concentração, mas não é isso. Mas nós tivemos vários imigrantes, mais particularmente alemães, isolados, exatamente por favorecer ao lado nazista. E veja que nós recebemos os alemães, a colonização da primeira cidade alemã do Rio Grande do Sul é São Leopoldo. São Leopoldo, de onde eu sou natural, recebeu os primeiros imigrantes em 1824. Eu estou falando de época da guerra, em 1944, em que a espionagem alemã era ativíssima no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Mais de 100 anos depois, eles não se integraram. Então, hoje ainda o problema é pior. Naquela época não existia computador, telefone, não existia nada. Internet. Então, hoje o problema de integração é muito delicado. Então, eu acho que isso aqui, eu no momento sou totalmente desfavorável ao que a senhora propõe. Mas eu acho que, quem sabe, no futuro, a gente possa caminhar em projetos limitados. Eu era capitão para major e li um livro que eu ando buscando esse livro desesperadamente, não encontro mais, que era O Brasil, o País dos Meus Sonhos. Um livro japonês. E que dizia-se, eu não posso comprovar, que na época era leitura obrigatória nas universidades japonesas. E esse livro propagava uma imigração em massa para a Amazônia. Eles iam construir o novo Tóquio, a nova Osaka, a nova isso, a nova aquilo, 20 milhões de japoneses na Amazônia. A Amazônia não seria mais brasileira. Isso está no livro que eu li, nem era major, era capitão. E não encontro mais esse livro. Gostaria de ter encontrado. Então eu vejo com muita preocupação. A imigração venezuelana já está nos dando problema e costumes são parecidos com os nossos, a língua é parecida com a nossa, ainda mais pegando gente que não tem nada a ver conosco, fica muito mais difícil. Obrigado, professor. O próximo debatedor é o capitão de longo curso, comandante Álvaro, que é o representante da Marinha Mercante aqui no auditório. Com a palavra, o comandante Álvaro. Deixa eu fazer um preâmbulo aí do comandante Álvaro, que eu não conhecia, e ele me deu, acabei de me dar um cartão aqui. Eu não guardei, são 40 quantos anos de capitão de Marinha Mercante? 46 anos. 46 anos de Marinha Mercante viajando por todo o mundo. 38 anos comandando navio para o exterior. Navios de carga geral, navios de petroleiros, etc, etc. É um homem que é também um ícone da Marinha Mercante brasileira. Satisfação muito grande em receber a sua pergunta, general. Mas eu me identifico como um velho marinheiro. E General Luiz Gonzaga, esse velho marinheiro, é também um amazônida, e um amazônida apaixonado pela sua região. O senhor general hoje não fez uma palestra.
o senhor deu uma aula de patriotismo. A Amazônia ainda não foi descoberta pelo Brasil. A Amazônia é uma região onde tudo é macro. Maior reserva de água doce do mundo, maior floresta tropical do mundo, uma das maiores reservas de minerais do mundo e por aí afora. A minha pergunta, general, se prende exatamente à floresta amazônica. Nós sabemos que os grandes mananciais que formam os rios amazônicos, eles não vêm apenas dos lagos peruanos. Eles continuam a existir por causa das chuvas que caem na região e que são devidas à nossa floresta. O dia que a nossa floresta amazônica não existir mais, certamente nós não teremos chuvas e não teremos os mananciais tão importantes para a vida daquela região. Eu perguntaria ao senhor, o que é que o senhor pode nos dizer do desmatamento da Amazônia? Quais são os principais problemas que isso poderá acarretar? E como eu iniciei dizendo que o senhor nos deu uma aula de patriotismo, eu diria que patrióticas são as atitudes daqueles que confundem etnia com nações. Muito obrigado. Meu caro comandante Álvaro, a preocupação sobre a manutenção das florestas amazônicas é muito grande. Tem que existir. Hoje não é mais teoria, nós sabemos que, cientificamente provado, que os problemas amazônicos repercutem diretamente e com grande incidência no centro-sul do Brasil. Ou seja, se nós não tivermos a cautela no desmatamento da Amazônia, nós vamos comprometer as safras do centro-oeste, nós vamos comprometer as safras do centro-sul do Brasil, a começar de São Paulo. Isso já está provado cientificamente falando. Como também eu já li aí até no exagero de que o Mississippi e o Missouri nos Estados Unidos sofriam interferência das nossas ações sobre o rio, a foz do rio Amazonas. Tem gente até que acredita nisso piamente. Acho que aí está um certo exagero. Mas no Brasil, não. No Brasil, não. Há uma diminuição sensível de queimadas amazônicas, que se concentra inegavelmente na maior parte do seu estado. O senhor me disse que o senhor era do Pará, de Belém. Então, ali é que tem hoje ainda a maior incidência de queimadas no Pará. O Amazonas, o estado do Amazonas, muito pouco. No sul do Amazonas, que começa agora a ter problemas de queimada. O sul do Amazonas, se mesmo em quantidade muito pequena. Rondônia não apresenta nesse problema. O Acre também não tem lá grande expressão de desmatamento. E Roraima tem todo ano um incêndio enorme. Quando nós estávamos na Amazônia, o Almirante Guia e eu, nós tivemos, eu acho, o maior incêndio que aconteceu em Roraima. Mas não foi por desmatamento.
o índio Macuxi tocou fogo na roça dele. E a gente que conhece a vegetação de Roraima, é aquela vegetação de cerrado, é aquela vegetação muito parecida com a do cerrado e do Rio Grande do Sul, as coxilhas. Aquilo se propagou para todo o território, que nós tivemos que pedir socorro para 12 corpos de bombeiro do Brasil inteiro. E a ONU quis intervir. Vejam como é qualquer problema amazônico interessa a ONU. Califórnia está queimando lá, está pegando fogo lá, todo ano tem isso, não tem ninguém de ONU lá. Em Roraima, nós tivemos que receber 5 senhores da ONU que vinham ver como é que estava a situação de Roraima. Felizmente, quando eles chegaram, tinha batido uma chuva 1 ou 2 dias antes e encontraram Roraima já resolvido o problema, além, logicamente, dos nossos corpos de bombeiro. Mas ainda assim tivemos que receber, forçado lá, 30 argentinos, por acordo entre o senhor Fernando Henrique e o presidente da Argentina da época. Esses argentinos chegaram lá com os 3 ou 4 helicópteros velhos. Não vou dizer que não nos ajudaram, sim, mas por que argentino lá do sul, lá para o norte? Porque na época a Argentina, todos sabem que a Argentina, esse presidente da Argentina, ele dizia que os Estados Unidos era a grande potência em que a Argentina devia se virar, barará, barará. A relação entre a Argentina e os Estados Unidos na época era muito intensa. Então eles foram para lá possivelmente como uma ponta de lança disso. Ficaram lá uns 30 dias conosco. Então o que eu quero dizer é o seguinte: assim, o governo tem que tomar medidas de controle da Amazônia. Do fogo, mas o fogo ele está sempre concentrado, e aí que vai ser difícil realmente acabar, na área de transição entre cerrado e floresta, e exatamente na área da expansão da fronteira agrícola brasileira. A fronteira agrícola brasileira está empurrando essa área até encostar realmente na floresta, que não adianta ser desmatada. Então esse que é mais difícil de desmatar. Então vai ser muito difícil nós controlarmos 100%, mas nós já diminuímos consideravelmente. Há uma meta brasileira afirmada na ONU de quando atingirmos desmatamento zero em 2040, por aí. Não sei se nós vamos conseguir isso. A Colômbia marcou, o antigo presidente, não sei se o novo vai manter, desmatamento zero agora para 2020, na Colômbia. Não sei se eles vão conseguir isso. Mesmo porque ele tem um monte de outros problemas de meio ambiente. Vocês sabem que até no combate às Farc foi espargido lá uma série de gases lá para desfolhantes, né? Para poder tornar mais fácil o combate às Farc. Por isso vai ser, mas é a meta dele não, ele já disse que seria em 2020. No Brasil, então, é essa a problemática nossa. Eu concordo consigo, mas vejo que ainda que haja controle, nós não vamos chegar a desmatamento zero do meu modo de ver tão cedo. O próximo debatedor é o guarda-marinha Zilmar, do CIAW. Boa tarde, general. Boa tarde, senhoras e senhores. General, temos visto, sabemos a região amazônica é uma área uma grande área com baixa densidade demográfica. Sabemos das dificuldades, vimos os pontos em que o Exército e as Forças Armadas estão colocadas. A minha pergunta está voltada para o campo estratégico. Nos próximos anos, quais seriam as políticas de Estado e o posicionamento das Forças Armadas naquela região? Mas você faz uma pergunta aqui do que o Exército está fazendo, e você está falando uma coisa um pouco diferente do que você está fazendo na pergunta. O que é?
Não, porque já teve algumas perguntas já nesse sentido. Eu gostaria de saber das Forças Armadas e do Exército nesse sentido aí. Veja o seguinte, as Forças Armadas, eu não vou militar o Exército, as Forças Armadas estão cientes de que a Amazônia corre risco, viu, Zilmar? Estão cientes disso. Então, há um recrudescimento, há um reforço muito grande de efetivos militares, seja do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, para as Forças Armadas. Para as Forças Armadas, eu digo, para a defesa da Amazônia. Então, eu não tenho chance, não tenho possibilidade aqui de mostrar um planejamento que existe no Ministério da Defesa. Eu tenho até esse slide aqui, mas eu não apresento porque não é o caso, né? Que mostra o que as Forças Armadas estão prevendo para a Amazônia num curto espaço de tempo. Só que tem lá o que a Marinha vai fazer, o que a Aeronáutica está fazendo e o que o Exército pretende fazer. Então, no caso da Marinha, por exemplo, eu estou respondendo para você, porque você está ligado a nossas forças, a Marinha, aumentar o número de capitanias na Amazônia, aumentar o número de batalhões de fuzileiros navais, criar outros distritos navais na Amazônia e particularmente aquele grande quadro da chamada Amazônia Azul, que você também deve estar conhecendo esse problema. Então, esse é um reforço que se faz grande para a Amazônia, num prazo relativamente grande, curto, só que não há recurso para isso. A Força Aérea, ela promete incentivar a criação de um número bem grande, maior de bases aéreas, de dotar as bases aéreas com aparelhos adaptados às regiões, seja de transporte, seja de caça, seja de helicóptero, e o Exército tem um reforço muito grande da fronteira, na construção de mais de 24 pelotões de fronteira. Nós vamos adensar consideravelmente a fronteira, e tem a previsão de criação de uma coisa que se chama SISPROM, Sistema Integrado de Proteção de Fronteiras, que está hoje orçado em 18 bilhões de reais. Não vai sair. Mas eu quero só dizer o seguinte: as Forças Armadas, sentindo essa problemática, eles têm os planejamentos prontos para fazer essa ativação de meios que, sem dúvida alguma, vão possibilitar uma defesa muito mais forte da Amazônia. E agora tem uma coisa também muito importante para nós, que a gente pouco fala disso, que é o lançamento dos satélites geoestacionários. O Brasil tem um satélite geoestacionário na órbita aí em cima. E 30% desse satélite é Força Armada. E esse Força Armada que vai cobrir todo o Brasil. Aliás, o satélite vai cobrir todo o Brasil. As comunicações na Amazônia, que são muito difíceis, vão passar a ser comunicações bem mais fáceis, mesmo lá nos confins do Juda da Amazônia. E com isso vai permitir uma pronta resposta caso haja uma necessidade. Se houver um problema de fronteira sério, a gente tem aí uma pronta resposta para dar em curto espaço de tempo e prontamente. Esse mais ou menos vai pegar vocês vão pegar isso. Esse programa chama-se PAED, Plano de Articulação e Desdobramento de Meios. Chama-se PAED. Esse planejamento ainda vai ganhar vida um tempo qualquer aí no futuro. O próximo debatedor é o comandante Lustosa. Senhor General Lessa, eu servi, quando era tenente, na região amazônica, junto lá com o almirante Elia. Eu servia numa corveta e levávamos um mês de ida e volta
para abastecer de combustível diesel o 3º Batalhão de Fronteiras em Tabatinga. O comandante era o Coronel Moraes Rego. E todos nós temos muito orgulho de ter servido na Amazônia, que aliás lá já está também com 2 distritos navais. Mas minha pergunta é a seguinte: há algum tempo recebi um e-mail de pessoa que não conheço, relatando que oficiais do Comando Militar da Amazônia foram constrangidos ao serem impedidos pelos índios de adentrar a uma reserva indígena. Então, a pergunta é se Vossa Excelência tem conhecimento disso e se esse problema já foi resolvido. Obrigado. Olha, Lustosa, eu também recebi esse, mais de uma vez em quando eu recebo pelo WhatsApp. Eu não me lembro de ter recebido por e-mail, mas por WhatsApp eu já recebi isso. Se você talvez seja o mesmo que você tenha recebido, fica referenciada a região de Roraima. Esse fato, em que lá estaria até a presença de um grande número de americanos, fardados, bem equipados, cheios de meios de comunicação. Isso é fantasia. Eu te asseguro que isso é fantasia. Agora, entrar em reserva indígena, nós militares, Exército, Marinha, Aeronáutica, fardados, ninguém nos proíbe. Não entraremos se não quisermos. Eu, a paisana, o senhor, a paisana, hoje civil, não entra. Pode mostrar, pode dar 1000 carteiradas, não entra. Agora, fardado, nós não entramos, mas o estrangeiro entra. E aí isso é válido para o americano, é válido para o francês, é válido para o britânico. É estranho que tem um fato aqui interessante. Eu não vou citar aí quem é a pessoa, porque não é o caso, né? Mas vou citar um fato. Não faz muito tempo, um comandante da Amazônia foi avisado que o rei de um determinado país estava na selva. Um rei. Ele não sabia. E foi verificar, quando o comandante do batalhão disse para ele, quem contou essa história é o comandante militar da Amazônia. Ele não acreditou, disse: você está sonhando, rapaz. Era verdade. O rei conseguiu permissão do Itamaraty, não quis falar para ninguém a título de não divulgar o que ele ia fazer, estava lá com uma equipe dele numa reserva indígena. Assim como nós temos evidência que, quando foi fixada a área dos Yanomamis, o príncipe Charles, o navio dele, eu digo, o iate dele, estava ancorado, estava lá na Amazônia. Essas histórias todas existem verdadeiras. Essa que você está contando, até prova o contrário, para mim é falsa. Nós sim temos uma restrição que eu até hoje eu não entendo. Eu não entendo essa restrição. Não é para nós militares, mas é para o cidadão brasileiro. Na reserva dos Atruaris Vaiviris, a reserva dos Atruaris Vaiviris, ela controla a BR-174. A BR-174 sai Manaus, Boa Vista, Caracas, né? Essa é a BR-174. Manaus, Boa Vista, Caracas. Grande extensão dela, bem. Ela fica antes de Boa Vista. A reserva dos Vaiviris Atruaris, que já foram guerreiros famosos. Já dizimaram muitos sertanistas, etc. Hoje já não estão mais assim. Mas essa reserva, que chega às 18 horas, eles baixam a porteira e abrem às 6 da manhã. Isso é fato. E não passa mais ninguém. Ônibus,
carro, não faz nada. Tanto é que seja de um lado ou de outro da floresta, está cheio de pequenos hotéis, que o pessoal vai, se não chegar depois de 6 horas da noite, vai ter que dormir ali. Por que isso? Se a estrada é nossa, por que não mantém aquilo aberto? Sempre. Pergunta que eu não sei responder. Mas isso é verdade. Tá? Não sei se eu respondi o que você me pediu. Próximo debatedor, Guarda-Marinha Cantanhede, do CIAW. General Lessa, inicialmente eu gostaria de parabenizá-lo pela palestra proferida. General, além da falta de respaldo jurídico, o senhor elencaria um outro fator que dificulta as ações das Forças Armadas na região amazônica? Por que você diz respaldo jurídico? Eu não falei nada aqui de jurídico. Qualquer coisa de jurídico eu me socorro aqui no Almirante ali. Mas por que você acha? O que você está falando de jurídico aqui? Porque eu acho que eu não falei nada aqui, eu não sei. Pode ser até que eu tenha falado, né? Talvez aí na declaração dos povos indígenas, um negócio assim, talvez tenha sido dessa linha, né? Seria no tocante a isso mesmo, quando o senhor foi nessa linha aí? As resoluções então, da ONU. Como é que é a pergunta? Como é que você diz? Outro fator que o senhor elencaria como entrave para as ações das Forças Armadas na região amazônica? Nós temos limitações muito grandes para a atuação na Amazônia, nós, Forças Armadas. Mas nós, por exemplo, um problema que era muito sério que nós enfrentávamos, quando eu digo nós, é Exército, Marinha e Aeronáutica, mas particularmente o Exército, não podia vir uma pessoa transportando drogas ou armas na fronteira. Você aprendia essa pessoa lá e você não tinha esse poder. Aí você ficava sujeito à ação. Hoje há um decreto que dá poder de polícia para a atuação na Amazônia, em áreas da Amazônia. Isso melhorou bastante, porque na realidade nós atuamos na fronteira com um poder de polícia. Temos que ter essa proteção para prender e para fazer até coisas mais sérias se houver necessidade. Então eu não vejo assim, grandes restrições no impedimento do cumprimento da nossa missão na Amazônia por problemas jurídicos. Aqui e acolá aparece, mas não são de grande vulto, não. Tá ok? A última debatedora é a professora Nina. Eu vou ler a pergunta da professora. Pois não. Desculpa, porque eu acho que a primeira pergunta não deu muito certo, porque não me fiz entender muito bem. Em realidade, essa pergunta poderia ter sido parte da outra, mas ia ficar muito longo. E ainda em relação às drogas, é a minha especialidade. Eu sei. Professora, deixa eu te dizer só um aspecto aqui. A professora Bia é integrante da Academia Brasileira de Defesa, do qual eu também sou parte. E ela viaja muito, fazendo palestras e conferências e acertando acordos nessa área de drogas. Viaja muito para o mundo. Então eu sei que essa atuação, a sua área é essa. Pois não, professora. E daí, o que a senhora queria perguntar? Em relação à questão porque eram uns exemplos que a gente poderia talvez imitar outros países em algumas coisas. Em relação às drogas, é muito complexo, a questão é super complexa, tem muitos aspectos. Então, por exemplo, em relação ao tabaco, que é uma droga legal, o Brasil teve um dos maiores êxitos que são alardeados do mundo, porque a gente tinha 35% de pessoas que fumavam, e agora todo mundo sabendo como isso é ruim para a saúde, a gente desceu para menos de 15%. Então, a gente vai para o Uruguai, Argentina, etc., e todo mundo fumando. E, no entanto, no Brasil a gente já se cuida. Bom, então, em relação às drogas, a questão é super, hiper complexa e tem muitas forças contrárias. Mas se a gente compartilhasse em pedaços esse aspecto, por que a gente não faz como tal país que deu certo?
esse outro, façamos como aquele outro que tinha esse problema e deu certo também. Então, embora nós sejamos maiores, o Brasil é mais grande, todo mundo brinca comigo quando eu falo que sou do Brasil, mas a gente tem um pouco esse espírito, que os problemas nos afligem tanto que a gente acha, isso não tem solução. Realmente, tudo isso das fronteiras e tudo isso é uma questão muito complexa e muito difícil. Mas em relação aos outros aspectos da droga que influem, eu acho que poderíamos emular outros países, cada um num aspecto. Bem, o que o senhor acha disso? Não é bem uma pergunta que a senhora está fazendo, um adendo, é uma sugestão que a senhora está fazendo, né? E de fato, droga, eu não sei como é que nós vamos resolver, não é difícil nós resolvermos o problema das drogas no Brasil. Eu acho que nós temos que resolver. E uma delas é o que todo mundo faz, é combater a droga, é impedir que ela entre fronteira dentro. Mas a gente sabe o seguinte, os Estados Unidos, que é um dos países maiores consumidores de drogas do mundo, grande parte das drogas vem da Colômbia, onde ele dá muito dinheiro, já deu muito dinheiro, até para controlar. E atualmente, por exemplo, eu leio, não sei se é verdade, mas eu leio que há um certo estremecimento, pelo menos tinha um certo estremecimento com o presidente passado dos Estados Unidos, com o Manuel Santos, porque os colombianos tinham aumentado a plantação de coca em 20 mil hectares, o que tinha sido diminuído de um tempo para cá. Com todo o apoio do americano, os colombianos estão neste momento existindo uma pressão grande do governo dos Estados Unidos em cima da Colômbia, para que eles voltem a controlar e diminuir. E o presidente Santos já saiu anteontem, como eu disse, prometeu que isso seria feito. Então, porque o grande fornecedor de droga para os Estados Unidos é a Colômbia. Então, vejam que o problema como a senhora falou, de muito difícil solução. Muito difícil. Senhores, eu creio que essa fase de debate, ela complementou bem a brilhante exposição feita pelo general, mas uma coisa que marcou, eu acho de uma forma muito forte, foram os conhecimentos que o general tem da região. E é difícil você ter alguém perita na Amazônia. E eu acho que o general serviu na Amazônia e não largou a Amazônia, ele continua acompanhando passo a passo, e nós vimos isso na palestra de hoje como um brinde para nossas inteligências, para a gente também ficar a par de uma problemática que é muito séria e que a gente não vê ser debatida. Hoje nós vamos ter debate de candidatos à presidência e eu posso apostar que esse assunto não vai vir à mesa pelos jornalistas. O Brasil, a área amazônica é 50,3% do território nacional, mas o Brasil não pensa em termos amazônicos, continua afastado da Amazônia. A inteligência brasileira, o meio universitário, os intelectuais, eles não vivem a problemática amazônica. E ela está aí, ela está saltando aos olhos e ela está sendo vista por gente de fora interessada no Brasil, mas os brasileiros não se interessam muito, como se fosse um assunto distante, e é um assunto nosso. Eu acho que o grande ensinamento que nós tivemos no dia de hoje é que é um problema muito complexo, tem várias vertentes, 5 foram citadas, e acho que nós temos muito trabalho de longo prazo, políticas de longo prazo, visões de longo prazo, e não são só as Forças Armadas, né? Teria que o Brasil inteiro se envolver nesse problema. Eu agradeço a atenção que tiveram nessa fase de debate e agradeço também ao general pela participação no debate. Obrigado. Muito obrigado. Com a palavra, o vice-almirante Rui da Fonseca, presidente do Naval, para o encerramento brasileiro.
Alô? Bom, antes de fazer o encerramento formal, eu ainda gostaria de dizer aí algumas palavras sobre a Amazônia. Pegando o gancho do guarda-marinha, SEAGA ou CAW, não sei. Aliás, uma explicação para não ter nenhum guarda-marinha, nenhum aspirante da Escola Naval, porque já foi cobrado aí no intervalo, vocês não, é que do CAW, né? O CAW não veio, né? Está aí, não, só não veio a Escola Naval Raposo, que nós tínhamos combinado de convidar, mas eles estão além do calendário escolar intenso, eles estão em provas hoje. Testes e tal. Isso é compreensível, né, para todo. E amanhã é licença, né? Sexta-feira, meio-dia. Não, mas amanhã. Não, isso não tem nada a ver, mas amanhã é licença e eles vêm almoçar aqui no restaurante Praça d'Armas, que está muito concorrido, graças a Deus. Mas é o seguinte, o Zilmar, né, levantou aí o problema de que as Forças Armadas, né, podem ou poderiam aumentar. Eu queria só dizer o seguinte, desde a independência, a presença do Estado na Amazônia, aí estou falando desde a foz do Rio até Tabatinga, são 4.000 e poucos quilômetros, e todas as populações ribeirinhas, a presença do Estado, tirando as duas capitais, Belém e Manaus, é completamente feita pelas Forças Armadas e gradativamente vem aumentando. Como falou aí o comandante Lustosa, que serviu na Angostura, que é uma corveta que nem é própria para navegar nas águas fluviais, é uma corveta holandesa, classe Imperial Maria. Naquela mesma época, eu era tenente também da corveta baiana. Eu tenho 4 anos na Amazônia, 2 em Belém e 2 em Manaus. Depois fui comandar a Amazônia Ocidental já como contra-almirante. Para vocês terem ideia, nós saíamos lá de Belém, naquele tempo a sede da flotilha ainda era em Belém. Hoje é o Grupamento Naval do Norte, com navios como as corvetas eram mais próprias para se direcionarem e irem para o mar, através da foz do Amazonas. E os navios patrulhas agora estão concentrados em Manaus, que são navios com menor calado, né? Ficam na flotilha do Amazonas sediada em Manaus. Bom, mas eu quero dizer o seguinte, a gente saía de Belém numa corveta, eu, por exemplo, fiz duas viagens praticamente de volta ao mundo, dentro do Amazonas. A gente saía de Belém, subia até Manaus, Manaus pegava um dos afluentes, na época das cheias, como, por exemplo, o Rio Juruá. Subia o Rio Juruá, que era um estirão e uma curva. O estirão, se retificar aquilo, nós chegamos até a fronteira do Peru, onde tinha um batalhão de engenharia de construção, 7º BEC, que era comandado, então, pelo tenente coronel Job Lorena Santana. E é responsável pela abertura de leitos de várias estradas que aqui no sul-sudeste ninguém sabe disso. Depois, quando nós voltamos para Belém, descobrimos lá, alguém fez o cálculo, que retificando a ida e a volta, davam para nós termos ido até Estocolmo. Essa é a brincadeira da imensidão da Amazônia. Tive também no Purus, que nós tivemos até na capital, a grande cheia de 1970, conseguimos chegar com um navio oceânico em Rio Branco, capital do estado do Acre. Foi uma festa na cidade, né? Governador, todo mundo, porque... E nesse trajeto, nós íamos fazendo assistência médica às populações ribeirinhas, às todas. Inclusive, já como lá na Amazônia, comandando a Amazônia Ocidental, que hoje tem um comando naval da Amazônia Ocidental, junto com o general Lessa, que comandava a Amazônia toda, comando militar da Amazônia, nós fizemos em convênio
com a Universidade de Campinas, já com os navios, hospitais, que hoje nós temos lá 2, já desde o tempo do Almirante Maximiano, mas continuam funcionando igualzinho, Oswaldo Cruz e o outro sanitarista, Carlos Chagas. 200 operações de catarata nos ribeirinhos, em convênio com os médicos da Universidade de Campinas, através do Ministério da Saúde. Então, as Forças Armadas, progressivamente, Exército, Marinha, Aeronáutica, em tempos heróicos, com aqueles aviões Catalinas, Flotilha do Amazonas, data do século XIX, né? O Exército, pioneiríssimo, com os batalhões de fronteira, como o general mostrou aqui, isso vai aumentar e ninguém vai segurar, porque ninguém consegue fazer o que as Forças Armadas fazem lá, por falta de organização, de vontade política e sentimento de brasilidade. Isso é verdade, né? Tem civis ali espetaculares, mas os homens que galgam o poder, infelizmente, quando precisam, né, das Forças Armadas, chamam, como estão chamando agora. Né? É lamentável, mas é uma realidade. Aqui vou lembrar de Belém, me lembrei aqui do Amazônia, Álvaro José, que é o presidente do centro de presidente eterno, né? É o vitalício, ninguém quer tirar ele de lá, oriundo da EMPA, Escola de Marinha Mercante do Pará ainda, não foi daqui, não. E é um paraense de 4 costados. Eu falei em Belém, você não pode nominar todo mundo, porque é esse perigo de nominar muita gente, são tantos amigos que a gente esquece. Mas eu queria dizer isso, olha, confia que as Forças Armadas, e tem algum fundamento isso de dizer que o índio, estimulado por pessoas impatrióticas e revanchistas e dementes, socialmente dementes, tá? Historicamente, eu ia dizer uma palavra mais forte, ficam incitando os índios a fazer isso, mas a gente, como disse o general, entra onde a gente quiser, e vai ser assim sempre, porque aquela Amazônia, quem conhece a Amazônia é a Marinha, é o Exército, é a Aeronáutica. Eu não estou falando isso por, como é que se diz, por jactância, por militar, porque eu sou fascista, não, eu sou democrata. Mas eu entrei por a gente está com 12 anos de idade. Então, eu conheço muito bem as Forças Armadas, e a Amazônia eu tive o privilégio de servir 4 anos. Então, podem ficar tranquilos que as Forças Armadas, pelo menos, nunca vão sair da Amazônia e vão cada vez melhorar a sua atuação na Amazônia. Falo isso com muita emoção, muita vibração. Nós estamos vivendo tempos difíceis e nós temos que tomar uma posição. É agora, vai ficar depois tudo muito difícil. Eu vou dar um exemplo prático. Porque 64, porque fez isso, fez aquilo. Em 1970, quando eu fui para lá, está aqui minha mulher de testemunha, com 2 crianças de 3, hoje tem 50 anos, não se falava com o Rio de Janeiro, a não ser pela Western Telegraph Company, né? Mas iam para uma fila lá no centro, ficavam esperando 2 horas por uma linha, aí vinha, oi, está tudo bem aí, era isso. 1 ano depois de governo militar, tão criticado aí pelos invejosos e revanchistas irrecuperáveis, a gente tinha, dentro da base naval de Baldecães, já falando em micro-ondas. E Tabatinga já tinha um orelhão quando eu estive lá. Mas 1 ano depois que entrou aquela turma boa, né? Aqueles milico burros, né? Como eles dizem aí. E só vi melhor, cada vez coisa melhor, né? Mas é isso aí. Eu queria então agradecer mais uma vez o general, a dona Ivanilda, sua esposa, que nos honrou com a presença. E para materializar, como se diz na escola
de guerra naval, um diploma que marca a sua presença aqui e também um brasão do nosso povo. Beleza. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Ao agradecer ao Almirante Elia, queria ler aqui o Clube Naval, confere ao General do Exército em meu nome, o diploma de agradecimento pela palestra, a problemática amazônica, proferida em 9 de agosto de 2018. E aqui temos uma bela placa, não é bem placa, como é que é? Brasão, um belo brasão, aqui é muito grato. Almirante Elias, esteja certo que o maior prazer foi poder ter atendido o seu convite. Muito grato pelas atenções e de toda a plateia que teve a paciência de me ouvir e até agora escutando aí as nossas dúvidas, respondendo as perguntas, etc. Eu agradeço muitíssimo ao Almirante Elias, agradeço muitíssimo a presença de todos. Quero agradecer a presença do ministro da Marinha aqui. Ministro Mauro, muito obrigado ao senhor pela presença. Eu que agradeço a você.